Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, tudo aquilo que acontece na minha vida, as lições que o grande Criador do Universo possibilita que eu venha executar, que eu venha aprender, até mesmo as lições que eu venha visualizar através do comportamento, das ações e da vida de outras pessoas. E eu quero aqui compartilhar com vocês uma experiência que ao longo da minha vida eu fui desenvolvendo, e eu acredito que todo ser humano, a partir do momento que ele compreenda que ele tem que trabalhar as estruturas física, emocional, psicológicas, as estruturas espirituais da sua vida, você consegue obter um resultado mais favorável em termos de experiência de lidar com as situações que se apresentam na sua vida. Eu falo por mim, todos os vídeos que eu gravo são vídeos baseados e pautados na minha experiência de vida. Eu fui alguém muito reativo, eu tratava as pessoas da mesma forma que as pessoas me tratavam. Se alguém falava alto comigo, eu tentava, assim, colocar o meu tom de voz acima da forma com que aquela pessoa colocou para mim. Hoje eu percebo o seguinte, que a vida ela deve ser regida totalmente diferente, que a gente deve ter um prisma totalmente contrário ao tratamento que as pessoas dispensam com nós. Por quê? Em algumas situações da vida eu percebo que, independente de educação, independente de classe financeira, social ou não, as pessoas elas têm a sua própria forma de lidar com as emoções. Quando você percebe que tem pessoas que elas são arrogantes, prepotentes, ignorantes, que elas tratam as outras pessoas com desprezo, que elas tentam diminuir as outras pessoas porque elas acreditam que assim elas conseguem obter uma validação maior e melhor de quem elas são, a gente entra em um jogo totalmente diferente na vida, em um jogo totalmente repleto de novas condições e amplas possibilidades de buscarmos e alcançarmos a felicidade e o conhecimento individual. E quando a gente passa a colocar em prática esse conhecimento, a gente percebe que tudo fica mais fácil. Às vezes você trabalha em um determinado local. Vou dar um exemplo, uma amiga minha que ela trabalha em um restaurante. Eu a conheço, sei do tratamento que é dispensado por ela, um tratamento excepcional, é uma pessoa carismática, uma pessoa educada, uma pessoa que dá sugestão para as outras pessoas, mas o que é que acontece? Tem momentos que ela se depara com um cliente ou com uma cliente que não sabe o que quer, com a cliente imbecil, com a cliente idiota, com a cliente medíocre. Às vezes eu trabalho com venda e eu sei o que é que acontece. Tem pessoas que brigam com o marido e saem para fazer compra. Por quê? Elas querem encontrar alguém para que elas possam expor a raiva, o sentimento de egoísmo, de prepotência delas, e elas começam a tratar mal outras pessoas. Eu já fui vítima disso porque uma senhora um dia, do nada, ela me esculhambou, falava mal dos meus produtos. Depois, quando ela foi embora, eu peguei o WhatsApp dela e me comuniquei com ela. Falei: senhora, desculpa se eu te fiz algum mal, mas veja bem, eu estou tentando até agora compreender o que foi que eu te fiz, a forma que eu te tratei, que você não gostou. E ela falou: Mário, me desculpa. O que aconteceu foi o seguinte: antes de te encontrar eu tive uma discussão com meu esposo, então eu estava muito nervosa. E eu peguei a minha carga emocional negativa e despejei sobre você, porque você foi a primeira pessoa que eu encontrei ao sair de casa. Então, na nossa vida, a gente tem que meditar, a gente tem que refletir muito, a gente tem que colocar sempre a condição de analisar o outro. Por quê? A forma com que o outro me trata diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Eu já tive problemas sérios na minha vida de ordem emocional porque eu acreditava que o mundo todo era contra mim, porque eu acreditava que o mundo todo queria me derrubar, eu acreditava que tudo que eu fazia, o mundo estava de olho em mim. Até que chegou um determinado momento da minha vida que eu tive que buscar força, resiliência e equilíbrio para perceber o seguinte: a vida de cada um é a vida de cada um. A forma de cada um entender e interpretar o mundo é uma. Eu tenho que ter as minhas próprias ideias, eu tenho que ter meu próprio pensamento e eu tenho que ter o controle sobre a gestão das minhas emoções. A partir do momento que eu sei lidar com o meu lado emocional, eu sei compreender porque determinadas pessoas irão me tratar de uma forma mal educada, algumas pessoas irão tentar me diminuir, porque tem pessoas que elas acreditam o seguinte: olha, se eu diminuir o Mário, eu vou estar crescendo. Se eu falar alto, se eu gritar, eu vou estar ganhando o jogo. E geralmente você percebe que isso parte de um sentimento de prepotência, egoísmo e arrogância. Quando uma pessoa é arrogante, egoísta, que o ego dela já está um ego aflorado, ou seja, o superego, ela tem uma pequena
impressão que tudo o que ela pensa, que tudo que ela faz, que a forma que ela age é sempre a forma correta. Muito pelo contrário, são pessoas que são falhas, são pessoas que têm um total desequilíbrio emocional, e por não ter um equilíbrio emocional, essas pessoas tratam mal as outras pessoas. Por quê? A partir do momento que eu compreenda que o outro não me deve nada, o outro não me deve atenção, o outro não me deve favor, o outro não me deve carinho, eu tenho que compreender o seguinte, que o mundo, ele é um eco. Tudo aquilo que eu emitir para a vida, tudo aquilo que eu fizer em relação ao meu comportamento com as outras pessoas, é isso que eu vou receber da vida e das outras pessoas. E as pessoas não tentam hoje trabalhar as suas estruturas. As pessoas hoje têm uma base, têm uma raiz muito fraca. Quando a gente não trabalha com as nossas estruturas, as nossas emoções, que a gente não finca as nossas raízes no solo, a gente é submetido a enfrentar vários desafios. E durante a primeira ventania, ou seja, a primeira tempestade que se apresenta na nossa vida, nós já estamos caindo, nós já estamos fracos. Por quê? Porque a gente não trabalhou essa questão da emoção, a gente não aprendeu a se tornar mais forte diante dos desafios. Caramba, após o momento que eu comecei a acompanhar os vídeos de Pablo Marçal, eu percebi o que é que você precisa para você se tornar alguém muito forte. A partir do momento que eu comecei a observar a vida de Bolsonaro antes de ser presidente e após se tornar e durante o período de presidência, eu sei o que é que você precisa para se tornar alguém mais forte. Você tem que ser alguém imbatível, alguém inabalável, alguém que as pessoas vão bater, e quanto mais essas pessoas baterem em você, você vai aproveitar e fazer disso um fermento para que a sua massa possa crescer, para que você possa enrijecer dentro da sua condição de saber quem você é. Quando você sabe quem você é, caramba, você não precisa de validação de fatores externos, porque você tem autonomia, você tem autoridade, você rege as suas emoções, portanto você controla os teus sentimentos. A partir do momento que você controla os teus sentimentos, alguém pode chegar para você aqui, gritar, falar, berrar, você não está nem aí, porque o controle é seu. Eu percebo o seguinte, antes eu tinha dificuldade muito grande em gravar vídeos em áreas externas, porque barulho, cachorro, carro, gente passando, hoje não me incomoda, eu concentro simplesmente aqui. Eu tenho um único foco, que é gravar o vídeo e que é entregar o melhor de mim para as pessoas que vão acompanhar o meu trabalho. Eu não me preocupo com o que está acontecendo externamente, porque dentro de mim, internamente, eu já tenho controle. Então, pega esse código e abraça para a vida. Tente trabalhar e fortalecer o seu emocional a cada dia para que você possa obter sucesso, êxito e viver uma vida plena com tranquilidade. Uau!